Olá, aqui é a Helga com a 13ª parte da história dos Rothschild. 1980. Começa o fenômeno global das privatizações. Os Rothschild estão por trás desde o início, com a finalidade de assumir o controle de todos os ativos estatais mundiais. 1981. O Banque Rothschild, francês, é nacionalizado pelo governo. O novo banco passa a ser chamado Compagnie Européenne de Banque. Os Rothschild, depois, criaram um sucessor para esse banco, o Rothschild et Compagnie Banque, RCB, que passou a ser um banco de investimento líder na França. 1982. Entre 16 e 18 de setembro, o futuro primeiro-ministro de Israel e, na época, ministro de Defesa, o judeu Ashkenazi Ariel Sharon, coordena a invasão de Israel ao Líbano, o que lhe deu as condições de facilitar o assassinato de 1.000 a 2.000 homens, mulheres e crianças nos massacres que depois ficaram conhecidos como massacres de Sabra e Shatila. 1985. Eustace Mullins publica Who Owns the TV Networks? Quem possui as redes de TV? E revela que os Rothschild têm o controle das principais redes de televisão, as três principais, NBC, CBS e ABC. O New York Times informa que o FBI está ciente de pelo menos 12 incidentes em que as autoridades americanas forneceram informação classificada a Israel, citando o ex-diretor assistente do FBI, Raymond Vanell, mas o Departamento de Justiça nada fez. Ainda em 1985, Richard Smith, proprietário da Milco, é acusado de contrabando de dispositivos temporizadores nucleares a Israel. N.M. Rothschild & Sons aconselha o governo inglês a privatizar a British Gas. Posteriormente, aconselham-no praticamente em todas as outras privatizações estatais de ativos, incluindo a British Steel, de aço, e a British Coal, de carvão. Norman Lamont, ex-banqueiro Rothschild e futuro ministro das Finanças britânico, esteve fortemente envolvido nessas privatizações. 1986. Mordecai Vanunu, técnico na Dimona entre 1976 a 1985. Dimona, uma instalação nuclear de Israel. Mordecai Vanunu descobre que a fábrica produzia secretamente armas nucleares. Sua consciência levou-o a denunciá-lo e em 1986 forneceu ao London Sunday Times, o jornal, os fatos e as fotos. O jornal expôs ao mundo o programa de armas nucleares de Israel. Seu depoimento mostrou que Israel tinha aproximadamente 200 ogivas nucleares armazenadas sem que tivesse havido nenhum debate ou autorização de seus próprios cidadãos para tal. Ainda naquele ano, em 30 de setembro, Vanunu é convidado a ir a Roma. Lá foi sequestrado, drogado e enviado a Israel. Depois de um julgamento secreto, foi condenado a 18 anos de prisão por traição e espionagem, embora não tenha recebido nenhum pagamento nem comunicado diretamente com potências estrangeiras. Ficou em total isolamento durante 11 anos, com permissão de visitas da família somente ocasionais, advogado e o acesso a um padre, todo realizado através de uma tela de metal. Embora tenha completado já sua sentença, o governo de Israel continua a mantê-lo no território contra sua vontade. 1987, Edmond de Rothschild cria o World Conservation Bank, destinado à transferência de dívidas de países do terceiro mundo em troca de terras doadas pelos mesmos. Isto é assim projetado para que os Rothschild possam também ganhar o controle do terceiro mundo, que representa 30% da superfície do planeta. No dia 24 de abril, o jornal Wall Street revelou que o papel de Israel no escândalo do Irangate não seria explorado em detalhe. 1988, a Liga Antidifamação, por suas siglas ADL, abre um concurso nacional para estudantes de direito para elaborar um projeto de lei anti-ódio a grupos minoritários. Joseph Ribakoff ganha a competição. Sua tese propõe que não só deve ser banido o ódio motivado por violência, mas também as palavras que a estimulem. Palavras como suspeitas, atritos, ódio, violência
devem ser criminalizadas. Ao premiar Joseph Ribakov, a Liga Antidifamação sugere que não somente as agências estatais devem monitorar e restringir a liberdade de expressão em geral, como também devem censurar todos os filmes que critiquem grupos identificáveis. Além disso, mesmo que a pessoa que faz a declaração possa justificá-la, por exemplo, crítica dos cristãos à homossexualidade porque a Bíblia expressamente o proíbe, Ribakov afirma que a verdade não deve ser defendida em tribunal. A única prova que um tribunal necessitará para garantir uma condenação por discurso de ódio é basear-se em algo que tenha sido dito e que um grupo minoritário ou membro dele tenha sofrido danos emocionais como resultado de tal crítica. Portanto, sob as propostas que a Liga Antidifamação forçou a transformarem-se em lei por todo o mundo, Jesus Cristo teria sido preso pelo crime de ódio. Esta lei destina-se também a proteger a conspiração dos Rothschild. Se esta cabala criminosa for criticada, você poderá ser visado como antissemita e assim corre risco de prisão. Naquele mesmo ano, 1988, morre Philip de Rothschild. 1989. Muitos dos estados satélites da Europa Oriental, através da influência da Glasnost, tornam-se mais abertos nas suas exigências de liberdade do governo comunista nas suas repúblicas. Aconteceram muitas revoluções em 1989 e a maioria delas envolvia a derrubada dos governos comunistas e a substituição deles por repúblicas. Assim, o domínio que os comunistas tinham tido sobre a Europa Oriental, por trás da cortina de ferro, tornou-se mais fraco. Como resultado da perestroika e da glasnost, o comunismo cai não somente na União Soviética, mas também no resto da Europa Oriental. Na Rússia, Boris Yeltsin, cuja esposa é filha de Joseph Stalin, e o governo republicano tomam medidas para acabar com o poder do Partido Comunista ao suspender e proibir o partido e apreenderem seus bens. Isto simbolizou a queda do comunismo na Rússia e resultou no início de um êxodo massivo de 700 mil judeus da antiga União Soviética para Israel. No jornal israelita Rotam, do dia 24 de novembro de 1989, pode-se encontrar uma referência a um discurso que Benjamin Netanyahu, judeu ashkenazi e na altura vice-ministro de Negócios Estrangeiros, deu aos estudantes da Universidade Bar Ilan. Naquela ocasião, ele disse, abre aspas, Israel deveria ter aproveitado a repressão das manifestações na China quando a atenção do mundo estava focada nela para executar expulsões coletivas dos árabes do território. Fecha aspas. Ainda naquele ano de 1989, os Rothschild de Londres e Paris anunciam o lançamento de uma nova filial, a Rothschild GmbH, em Frankfurt, na Alemanha. E assim termina este 13º capítulo da saga dos Rothschild. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.